Eu faço essa pergunta, meus irmãos, porque tem sido pregado um evangelho muitas vezes barato. A graça, ela é de graça, e não é por isso que nós temos que menosprezar o seu grande valor, porque afinal de contas, quanto vale a sua vida? Quanto vale a nossa vida? Eu, quando vou confessar algo que aconteceu na minha vida em 2001, quando o Senhor me resgatou e renovou o chamado que Ele tinha sobre mim, eu fui estudar teologia contrariado comigo mesmo. Apesar de ter o chamado pastoral, eu falava, não quero ser pastor. E o que me incentivou a ir a estudar, a ir para um seminário, foi algo que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe foi numa igreja e a pessoa que estava ali ministrando, ela tem um problema sério no joelho, e a pessoa que estava ali ministrando falou um monte de besteira e apertou o joelho dela, falando que havia demônios ali, e expulsou o que tinha, o que não tinha, e falou que daquele dia em diante minha mãe ia ser tocada por Deus. Minha mãe, irmãos, é uma pessoa simples, mas ela tem uma grande fé. Ela acreditou naquela palavra, mas mesmo ela crendo, durante um mês ela não conseguiu sair da cama, porque aquela pessoa apertou muito o joelho dela. Isso me faz questionar o que tem sido pregado ultimamente no mundo. Existe até uma canção de um cantor famoso que fala que já não se fala mais em salvação. O que se prega é prosperidade, é apenas a sua cura, é apenas que você vai ficar bem, quando na verdade nem sempre é isso que Deus quer. Essas são as demais coisas que nos vêm. E no seminário, então, eu comecei a buscar algo, um objetivo para mim. O que eu tinha que fazer? Qual que era a missão que eu tinha para mim mesmo? Porque Deus nos dá uma missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas o que eu tinha que fazer quanto a mim? Já havia aceitado Jesus Cristo. Qual era o próximo passo que eu tinha que dar? E eu, durante muito tempo, orei nesse sentido. E descobri que muitas vezes o crente aceita Jesus e esquece de dar o próximo passo. E eu quero te convidar essa noite a te dar esse passo. A dar o passo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Irmãos, isso não é algo tão simples, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. A vida cristã, por muitas vezes, ela vai ser um pouco dura, como o pastor Márcio bem relembrou, bem ressaltou. Vai ser um pouco difícil até de compreender. Lá na carta, na epístola, na referência que nós temos em Atos dos Apóstolos. Abre rapidamente no capítulo 9. Ainda não é o texto base, mas só para você entender o que eu estou dizendo. Atos 9. Fala sobre a conversão de Saulo, apóstolo Paulo. E lá quando o Senhor encontra com Ananias e fala para Ananias ir orar por este homem, Ananias está cheio de receio e fala, mas Senhor, eu já ouvi falar muito deste homem, ele está incumbido de matar, de perseguir os crentes, e você quer que eu vá orar por ele? E olha só o que a palavra de Deus fala no versículo 16, aliás, a partir do versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Primeira informação que nós temos aqui, ele foi escolhido, assim como você é um escolhido de Deus. Mas olha só o que Deus tem reservado para os seus escolhidos. Versículo 16.
e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Pesado, né? Eu lhe mostrarei o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Mediante isso eu vou te refazer a primeira pergunta. Por que você está aqui essa noite? Abra rapidamente Atos 16. Eu quero essa noite meditar sobre um dos homens mais cheios do Espírito Santo. Aquele que roga para si a responsabilidade de falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós podemos analisar e observar, talvez, depois de Jesus Cristo, ao meu ver, não houve um líder tão sábio e cheio do Espírito Santo. Não houve um líder que pôde passar por todas as tribulações cheio do Espírito Santo. Não houve nenhum líder que pôde fazer tanto cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos começar a leitura a partir do versículo 16. Eu convido a igreja a ficar de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, e ali ele está se referindo a Silas, a Timóteo, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam a caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora ela saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos nós romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro a todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero nessa hora pedir que o Senhor nos liberte das nossas prisões espirituais.
libertando a nossa mente e levando ela cativa na tua presença, ali no teu santo trono de graça, para que os nossos corações possam ser inundados com a tua presença, possam ser inundados, Senhor, com a tua glória, possam ser inundados com a tua palavra, Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, usa a minha vida com graça e com misericórdia nesta noite, em nome de Jesus. Amém.